Você sabe realmente quem foi Maria, a mãe de Jesus? Será que realmente ela era uma virgem? Você sabe quem foi o pai ou a mãe de Maria? Você sabe o que significa a palavra mãe? Essas e outras questões serão respondidas nessa videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos baseado no tema o caráter do cristão. E hoje chegamos na lição de número 11. E a lição de número 11 tem como título Maria, Mãe de Jesus, uma serva humilde. E a leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao verso de número 49. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 1, do verso 46 ao verso 49. Então hoje nós vamos falar sobre Maria, a mãe do Senhor Jesus, a mãe do Yeshua, que é assim que ele era conhecido na terra de Israel. Então nós vamos dar continuidade à nossa saga. Nós estamos em uma saga, nós estamos em uma caminhada sobre o caráter do cristão, como que o cristão se molda. Nós estamos observando que é através da palavra de Deus, e nós estamos com alguns exemplos, e esse é mais um exemplo de uma mulher, é a segunda mulher do Novo Testamento. A primeira estudada foi semana passada do Novo Testamento, a Maria de Betânia, a irmã de Marta e de Lázaro, e agora chegou a vez da mãe do Messias, a mãe de Jesus. E estudar a mãe de Jesus é algo assim motivador, tá? Por quê? Por algumas razões. Estudar Maria é aprender no mínimo 5 coisas. Primeira coisa que eu aprendo quando eu estudo Maria, que Deus é soberano. O que é soberania? O que é alguém soberano? O soberano é aquele que faz aquilo que ele quer. É o que age sem intermediário. É o que age sem conselheiro. Ele faz aquilo que lhe apraz. Então, quando ele escolhe Maria, ele não explica o motivo. Ele simplesmente a escolhe. E isso demonstra, e isso nós aprendemos que ele é um Deus soberano. A segunda coisa que eu aprendo quando eu estudo Maria é que Deus sempre terá os seus. Por que eu escrevi isso? Porque Maria, ela é daquele período que nós chamamos interbíblico. É o período que nós aprendemos que Deus não se comunicava. Eu já repeti várias e várias vezes que esse período é um período que não é que Deus não se manifestava, é um período que não teve escrito inspirado, que não teve literatura inspirada. Deus silencia no ato de escrever de forma inspirada por cerca de 400 anos. Mas perceba que nesse intervalo tiveram homens e mulheres que temeram a Ele, que serviram a Ele. Um dos exemplos é Macabeus. Eu já expliquei isso numa aula que eu dei sobre Daniel. Nós estudamos também o homem chamado Zacarias, aquele sacerdote que entrou, que viveu no período interbíblico e que ele teve um grande encontro com o Eterno. E também nós vemos agora Maria, tá? Maria também, ela é nesse período, vamos dizer assim, interbíblico. Mas você percebe que mesmo nesse período, Deus sempre tem os seus escolhidos. A terceira coisa que eu aprendo estudando Maria é que na vida eu não preciso compreender tudo. Maria, diante da revelação que ela estava ali diante, ela não compreendeu tudo, ela ficou perplexa de tudo que estava acontecendo, mas ela teve a consciência de uma coisa, que ela iria cumprir, que ela ia fazer tudo segundo a palavra do Eterno, ou seja, ela entendeu que era a vontade soberana de Deus. Então na vida eu não preciso compreender tudo,
tá? Eu não preciso compreender tudo. A quarta coisa que eu aprendo quando eu estudo Maria é que Deus não revela tudo, mas em parte. Então perceba que quando Deus foi falar, o anjo Gabriel foi falar com Maria, ele revelou tudo para Maria? Não. Ele revelou algumas coisas, ele revelou parte daquilo que Deus iria fazer na vida dela e na vida de seu filho. E a quinta coisa que eu aprendo quando eu estudo Maria, que crer em sua palavra nos fará prosperar. Crer na palavra do Eterno fará com que nós cumpramos a sua vontade. E Paulo diz em Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então por isso que estudar Maria é inspirador. Eu te convido a continuar comigo para estudar Maria. Você sabe o que significa Maria? Você sabe o nome dela em hebraico? Você sabe de onde que Maria veio? Quem foi José? Você sabe o que significa a palavra mãe? Então essas coisas nós vamos... Ela era realmente uma virgem. Então são essas coisas que nós vamos tentar esclarecer aqui nessa videoaula. Tópico primeiro, Maria, a mãe de Jesus. Ponto 1. Quem era Maria? Primeiramente iremos tentar desvendar se realmente Maria era da tribo de Judá. Perceba uma coisa, Jesus ele foi prometido no Antigo Testamento que o Messias viria da tribo de Judá. Então Maria e o seu esposo deveria ser da tribo de Judá. E aí se nós lermos o Evangelho de Mateus, no capítulo 1, tá? Do verso 1 ao verso 16, vai falar sobre a genealogia de Jesus. Começa em Abraão e termina em José, que foi esposo de Maria, o qual nasceu Jesus. Então ali no Evangelho de Mateus vai ter a referência de que o pai de José chamava-se Jacó e Jacove. E nós vamos ter um outro relato da genealogia de Jesus em Lucas. E em Lucas fala um outro nome de pai. Diz que em Mateus o pai de José chamava-se Jacó. E o pai de José no livro de Lucas chamava-se Eli. Parece uma controvérsia, não parece? E a maioria dos teólogos vão afirmar que Mateus está falando sobre a genealogia de José. Ou seja, José passando por Davi e passando por Salomão. Tá? Já Lucas vai narrar a genealogia, sabe de quem? Não de José, mas da sua esposa Maria. E perceba que Maria descende também de quem? De Natã, um dos filhos de Davi, um dos descendentes de Davi. Então perceba que ambos, José como Maria, vieram ambos da tribo de Judá, vieram ambos da descendência de Davi. E por que da descendência de Davi? Porque o menino deveria ser rei. Então isso está provado dentro da árvore genealógica. Tanto José como Maria descendiam da tribo de Judá e descendiam também da linhagem de Davi. José por parte de Salomão. Eli Maria, na verdade, por parte de Natã. O ponto de número 2, um outro detalhe, né? Ainda sobre Maria, tá? Um outro detalhe que eu gostaria de falar com vocês é que possivelmente isso é história, que Maria não teve, o pai dela já estava morto nessa ocasião. E que ela não tinha irmão, tá? Ela não tinha uma figura masculina como irmão. E nós vamos, se nós lermos, tá, o livro de Números, nós vamos ver que se o pai morresse e na ausência de um filho, a herdade, a herança passaria para a filha. Então tudo indica que a herança de seu pai veio para ela, tá? Veio para ela. Uma outra coisa que é muito interessante nós observarmos também aqui, tá?
que Maria, na verdade, não é o termo hebraico. O termo em hebraico é Miriam. E o que eu quero falar com isso? Porque nós somos sempre acostumados a falar sobre Maria, mãe de Jesus. Isso é notório, tá? Como nós viemos de linhagem católica, quando nós falamos sobre Maria, o que vem da nossa mente? O que a nossa mente constrói? Uma figura de uma mulher beatificada. Uma mulher, me parece, com uma áurea, com uma luz, e uma mulher piedosa, uma mulher angelical, tá? Mas se nós, na verdade, se a Bíblia viesse grafada com nome, como era falada lá em Israel, como Miriam, Miriam te lembra de quem? A irmã de Moisés. Perceba uma coisa que eu quero dizer aqui para vocês. Miriam, na verdade, ela é uma figura, mãe de Jesus. Maria, que em hebraico é Miriam, ela é uma figura de uma mulher não uma mulher beatificada, uma mulher angelical, mas uma mulher judia. Uma mulher que testemunhava em seu pequeno vilarejo, administrando de forma honesta o seu casamento, a sua maternidade e as outras responsabilidades sociais com cuidado, amor e fé. Ou seja, quando nós mencionamos Miriam, nós mencionamos, na verdade, um exemplo de uma mulher judia, um exemplo de uma mulher que morava num pequeno vilarejo, que era uma pessoa dessa terra, uma pessoa humana, mas que tinha uma grande missão de valorizar o seu casamento, de valorizar a sua maternidade e ter uma grande responsabilidade social. E dentro dessa responsabilidade, exercer isso com amor e com empenho. Então, na verdade, quando a gente fala Miriam, a gente relembra de Moshe Rabenu, né? Moshe Rabenu, que em hebraico é Moshe, nosso professor. Então perceba que Miriam, quando eu começo a falar Miriam, mãe de Yeshua, Miriam, mãe de Jesus, Miriam, mãe de Jesus, eu lembro de uma judia, uma mulher terrena, mas dedicada ao seu lar. No ponto 2, vai falar sobre as suas qualidades e o seu caráter. Sua escolha foi, em primeiro lugar, soberano, porque Deus escolheu Maria. Irmãs, não tenta explicar o sendo. Por quê? Eu não sei. Aonde a Bíblia se cala, não devemos dar voz. A Bíblia calou-se, se cala também. Não sei, não consigo. A única explicação plausível que eu tenho é: Ele é soberano. Mas tem algo especial, tá, na escolha dela. Ele não explica, mas também ele não poderia escolher qualquer uma. Tá? Ele não poderia escolher qualquer uma. Por isso que ele escolheu, claro que não foi os méritos dela, tá? Porque deveria ter inúmeras mulheres piedosas. Tá? Claro que Maria não era a única. Maria é graça, Deus quis escolher ela. Mas é claro que dentre essas mulheres virtuosas que tinha naquela época, Deus olhou para Miriam, para Maria, e a escolheu. Primeira coisa, ela era uma virgem. Mateus capítulo 1, verso 18, tá? Vai dizer com muita propriedade que ela era uma mulher desposada. Se nós olharmos com carinho o capítulo 1, verso 18 de Mateus, nós vamos ver que Maria, ela era noiva de José. Eu não vou explicar com propriedade, eu quero apenas que você saiba alguma coisa sobre o casamento judaico. O casamento judaico é diferente do nosso casamento, tá? Como que a gente inicia o casamento? O processo do casamento. A gente conhece uma pessoa, namora, noiva, fazemos o noivado e fazemos o casamento. Dentro da cultura judaica é um pouco diferente, tem esse espaço, mas é um pouco diferente, tá? Acontece em 3 etapas também. A primeira etapa do casamento judaico é o Shidurim. O Shidurim é a escolha, onde você escolhe a pessoa para enamorar-se com ela. A segunda etapa é o Eruzim.
na etapa do Eruzim, depois que eu conheci, eu vou firmar um contrato com essa pessoa, tá? Esse contrato se chama Ketubá em hebraico. Nesse Ketubá tem algumas cláusulas que não compete nós esmiuçar aqui, mas quando ele vai fazer esse primeiro contrato, a Ketubá, ele faz uma grande festa. E para selar a fase do Eruzim, ele faz uma cerimônia chamada o Kiddushim. Nesse Kiddushim eles pegam uma taça de vinho, bebem essa taça de vinho, quebram essa taça de vinho, isso tem todo um significado. E então nessa segunda fase do Eruzim, eles estão noivos. Então Maria, tá? Maria com José estava nessa fase, tá? Estavam nessa fase, na fase do Eruzim. O noivo, ele ia embora, ele não via a noiva, tá? Ele ficava aproximadamente de 1 a 2 anos fora, se preparando para voltar e buscar a noiva, que aí tem a terceira fase, que a terceira fase é o Nessumim, onde ele vinha com convidados, com algumas pessoas tocando a trombeta, tocando o chofá, para buscar então a noiva. E a noiva não sabia o dia do noivo, então tudo nos leva a crer que ela estava na segunda fase do Eruzim, tá? Ela estava nessa segunda fase, então ela não teve relação sexual com José, porque ela estava na segunda fase, tá? Se ambos cometessem adultério, tá? A Mishnah vai dizer a forma que eles deveriam morrer, de forma apedrejada e outras formas. Ou seja, existia um estilo, tá? Existia uma penalidade caso ambos, um ou outro, cometesse a infração do ato sexual antes do casamento. Então isso nos prova, isso é uma pequena deixa que nos prova de que Maria era uma virgem, porque ela estava no segundo processo do casamento dentro da cultura judaica. Ponto. Então nós vimos que ela era uma virgem. Depois nós vemos que ela era agraciada. Eu gosto muito desse termo, porque tudo o que estava tudo que estava e estaria acontecendo em sua vida não era mérito dela, era mérito de quem? Da vontade soberana de Deus. Nós precisamos entender uma coisa, que a graça é um presente exclusivo de Deus. Sabe para quê? Para desbancar a prepotência e a arrogância. Tem pessoas que se acham, tem pessoas que acham que o êxito do seu trabalho é por mérito dele. E o anjo vai deixar muito bem claro para Maria que isso não é mérito dela, que existiam outras mulheres iguais a ela, mas por vontade soberana do Eterno, ele quis escolher, ele quis se agradar dela, ele se agradou dela. Então por isso ele disse, é graça. Ele estava desbancando a prepotência e a arrogância. Então às vezes nós precisamos colocar a cabeça no lugar. O que acontece na minha, na tua, na nossa vida chama-se graça. O que está acontecendo na minha vida chama-se graça. O que acontece na tua vida, meu irmão, minha irmã, é graça. Glorifica a Deus por isso. Por isso que toda honra e toda glória pertence a Ele. Letra C. Tinha a presença do Senhor. Aqui eu quero que vocês percebam a diferença. O que é a presença do Senhor? Existem de forma bem simples, duas maneiras de eu explicar a presença do Senhor. A primeira forma é a forma genérica. Por quê? Um dos atributos de Deus chama-se onipresença, ou seja, Ele está em todos os lugares. Aonde que você vai que não tenha a presença do Eterno? Perceba que a presença dele está em todos os lugares. Então essa é a primeira percepção que eu preciso ter, que aonde eu vou, a presença do Eterno está lá. Mas quando o anjo diz para ele, o Senhor é contigo, ele não está se referindo necessariamente a esse tipo de presença. Ele está falando um segundo tipo de presença. Que presença é essa? É a presença íntima,
individual e para algo específico. Ou seja, é aquilo que em hebraico se chama Sherená. Sherená vem de uma raiz hebraica que significa vizinho. Por que vizinho, Fábio? Perceba algo muito interessante, e isso acontecia muito nas comunidades mais antigas. Na minha época acontecia muito isso. O bairro onde eu nasci e cresci, um bairro pequeno, e todo mundo conhecia todo mundo. Quando eu precisava de um pouquinho de pipoca para estourar, eu ia sempre na vizinha, na Maria da esquina. Ficava sempre, que mora até hoje na esquina, eu ia na Maria. O nome dela é Maria, Miss Maria, você tem pipoca? A gente pegava as coisas, os vizinhos sempre nos socorriam. Ou seja, é uma presença mais próxima, é uma presença mais íntima. Então é nisso que o texto está se referindo, que Maria teria uma presença mais de perto, íntima, particular, para uma função específica nessa terra. É isso que vocês precisam levar para os alunos, que nós temos uma presença íntima, uma presença pessoal do nosso Deus para algo especial na nossa vida. Uma outra coisa que o nosso autor declara ainda é que ela era bendita entre as mulheres. Deus nunca vai trabalhar com a segregação e com o preconceito. Ele nunca vai fazer divisão, inimizade. Ele vai ter preferência em escolher. Mas esse texto está dizendo o seguinte para ela, porque quando o anjo se anuncia, ela teme. E o anjo já começa acalentando o coração dela, dizendo bendita. O que significa a palavra bendita? A palavra bendita pode significar alegria. Tu é bem-aventurada. Ou seja, se alegre entre todas as mulheres. Por quê? Porque o Eterno te escolheu. O que vai acontecer na tua vida não é para causar medo, espanto, não é para trazer esfriamento na tua vida, mas é para trazer alegria. Então tu és bem-aventurada entre as mulheres. Por quê? Porque o Eterno te escolheu por uma tarefa específica. O tópico 2 diz assim: a elevada missão de Maria. Ponto 1. Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Além de ela desempenhar o papel de mulher, agora ela iria desempenhar o papel de mãe. Você sabe o que significa mãe em hebraico? Eu estou preparando um curso de hebraico, logo vai ter essa novidade, vai ser um curso online, onde você vai poder se inscrever, pagar uma taxinha bem básica para você aprender essa preciosidade da língua hebraica. Em hebraico, mãe é ima, e ima é escrito por duas consoantes em hebraico, pelo Aleph e pelo Mem. O Aleph, ele significa força, a força que conduz, significa poder. E o Mem significa água, que é de Maim. Maim é água. Então perceba que a mãe, ela é a força da água, ou a água que tem força. É tão interessante que a palavra Mai é a mesma raiz que formou a palavra Chamai. E a palavra Chamai significa céus. Ou seja, a mãe é que traz o céu para dentro da casa. É a força do céu dentro da casa. É a mãe que pacifica, a mãe que edifica. Então uma mãe que edifica a casa é aquela que traz o céu para dentro do nosso lar. Então, por isso que quando eu estudo hebraico, eu pego esses detalhes, eu consigo ver a preciosidade da língua hebraica. Então Maria, Miriam, ela é a filha responsável de trazer o céu para dentro da casa de Jesus, para dentro da sua própria casa, e mostrar para o menino Jesus a potencialidade de uma mãe dentro de um lar. E Imá tem outros grandes significados, muitos outros significados. Eu dei apenas um significado para que você possa levar isso. Você que trabalha na classe das irmãs, você, minha irmã, valorize o seu trabalho. Você é que traz o céu para dentro da sua casa. É você. Leva isso para a classe das irmãs. Irmãos, leva isso para a classe dos irmãos. Mostre que a
tua esposa é que tem a finalidade de trazer o céu também para dentro da tua casa. Ponto de número 2. O anúncio de que seria mãe do Salvador. Aqui, Maria entendeu que a vida de Jesus fora lhe emprestada. Jesus não era dela, foi um presente do Eterno. E que ela, Maria, Miriam, seria uma das responsáveis de fazer ele, Yeshua, Jesus, entender qual era o seu verdadeiro papel na terra. Eu acho isso fantástico. Maria tinha uma das funções dela, era fazer ele entender qual era o papel dele. Porque ela presenciou isso. Ela deveria contar isso para ele. Ela deveria mostrar para ele que ele seria o Redentor de Israel. Como Deus tinha prometido para o velho ou para o ancião chamado Simeão, que recebeu uma promessa de que não morreria antes de ver a redenção de Israel. E ele viu. E aí ele disse: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos acabaram de ver a tua salvação. Então ela deveria ter essa incumbência de transmitir para ele. E um outro detalhe que eu acho muito interessante nesse ponto é que, se você ler Lucas, no capítulo 1, quando ela interroga, quando o anjo chega para ela, o anjo, em 2 versículos, ele narra 33 anos de vida deste menino. Ele diz: olha, ele vai ser isso, ele vai ser rei, ele vai ser rei, ele vai ser isso, ele vai ser aquilo. Em 2 versículos, ele narra 33 anos de história deste menino. E o que eu fico impressionado, que o importante na vida não é saber todo o plano de Deus, mas é ter a consciência de que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Ou seja, o anjo jogou um monte de informação, 33 anos em 2 versículos. A única coisa que ela responde para o anjo no final de tudo isso era sim ou não. Ela responde para o anjo: eu sou a serva do Senhor, então cumpra em mim segundo a palavra do Eterno. Ou seja, a vontade dele prevalece então na minha vida. Inclusive, esses dias eu preguei no primeiro encontro de mulheres em uma igreja aqui do nosso campo, no campo de Americana, e foi justamente esse tema. E eu justamente falei sobre Maria entendendo a vontade do Eterno. Eu fiquei fascinado com esse texto. O anjo falou 33 anos de história em 2 versículos. E a resposta dela foi simplesmente ela estava dizendo para o anjo: eu não estou entendendo quase nada, mas faça em mim segundo a tua palavra. Ponto 3, Maria, mãe, mulher e mãe. Ela era uma verdadeira judia. Ela entendia perfeitamente o seu papel e por isso ela o executava. Maria era uma fervorosa na comunhão com Deus. Era uma mulher espiritual. Nesse ponto, o texto vai dizer, a lição vai mostrar de forma muito clara que Maria não se ausentava da igreja, Maria não se ausentava do templo, Maria circuncidou-se Jesus, Maria fez o processo da purificação em Jesus com 40 dias de nascença, de vida. Maria, aos 12 anos completos, levou ele para Jerusalém. Você lembra quando Jesus se perdeu em Jerusalém? Você está lembrado? Que volta e encontra Jesus onde? No templo. E ele faz aquela pergunta, Maria faz aquela pergunta: filho, nós estávamos te procurando, teu pai e eu estávamos te procurando. E ele responde então para o seu pai e a sua mãe: mas vocês não sabiam que eu tinha um negócio eu vim aqui para tratar dos negócios de meu pai? Que festa ela foi lá? Aí você pode me responder: ela foi na festa da Páscoa. Sim, mas por que Lucas diz que foi aos 12 anos? Porque com 12 anos, os meninos judeus faziam uma festa chamada Bar Mitzvah. Bar é aramaico, porque filho em hebraico é Ben. Ben é filho. Bar é aramaico. Bar, filho. Mitzvah, mandamento. Filho
do mandamento. É depois que o menino alcançasse a maioridade, ele iria até a Jerusalém, ele fazia uma festa, e essa festa chamava-se Bar Mitzvah, quando ele alcançava a maioridade. É por isso que ele estava conversando com os sacerdotes, com os doutores, e os doutores ficaram assim de boca aberta, de ver a sabedoria que vinha da boca daquele menino. Sabe por quê? Isso era responsabilidade de quem? De Maria. Maria o educava. Nós passamos despercebido. Maria exerceu a educação dentro da sua casa. O problema é que nós, pais, estamos negligenciando a educação cristã em nossos lares e estamos transferindo para a igreja, para o pastor e para a escola bíblica dominical, embora essas instituições tenham a finalidade básica e primordial de nos educar também, mas ela está falhando também nos seus processos. Mas eu não posso transferir responsabilidade. É por isso que nesse ponto eu saliento a espiritualidade, o fervor de Maria, de Miriam, mãe de Jesus. Tópico 3. O seu papel no plano da salvação. Maria deu à luz a semente da mulher. Ponto 2. Maria não é redentora. Ponto 3. Maria não é mediadora. Queridos, nesse ponto eu entendo que basta apenas uma leitura muito rápida, porque a maioria de nós que estamos na classe entendemos que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Tá? Aí está muito bem claro, aí é uma questão mais de história. Eu quero então concluir a aula de hoje dizendo o seguinte, que possamos entender que Maria foi um exemplo de mulher e não um exemplo de beatificação. Que o Eterno continue abençoando a todos vocês até semana que vem, querendo Deus.